Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo se juntado uma grande multidão de povo, e tendo ido ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semeá-la uma parte caiu ao longo do caminho, e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre o cascalho, e quando nasceu secou, porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer deu fruto a 100 por 1. Dito isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos então perguntaram-lhe: o que significa esta parábola? E ele respondeu-lhes: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos outros, porém, por parábolas, de modo que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É este o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem. Mas depois vem o demônio e tira-lhes a palavra do coração, para não suceder que se salvem. Acreditando. A que caiu sobre a pedra, o cascalho, representa aqueles que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas não têm todavia raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E aqui caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram, mas não dão fruto por terem ido atrás dos cuidados, riquezas e prazeres da vida que os sufocaram. Aqui caiu em boa terra representa aqueles que, recebendo a palavra num coração bom e nobre, aguardam e dão fruto pela sua constância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caros, nesta quadra que prepara a Quaresma, neste preâmbulo, neste prefácio da Quaresma, esses domingos que antecedem a Quaresma, domingo passado, domingo da 70ª, esse da 60ª, próximo domingo da 50ª, depois a Quaresma. É preciso considerar algumas coisas que fazem o fundamento da nossa vida cristã. E esse alerta de modo nos diz respeito de modo todo particular por algumas razões, porque dificilmente estamos onde estamos. Nós nos tornamos pensadores compulsivos e raramente estamos onde nosso corpo está. É uma imensa dificuldade para alguns conseguir manter a atenção e o senso de presença no ambiente onde se encontram. E um complicador, um agravante desse estado de coisas é esta porta para um metaverso, para um universo paralelo que a tecnologia e a internet costumam oferecer. Você imagina, você sonha, e você vai encontrar diversos ambientes aliados da sua imaginação e dos seus sonhos, não importa quais, aqui. Você não gosta da realidade? Não precisa gostar dela. Há alternativas. Vá para lá. Fuja. Esqueça tudo. Aliene-se. Raramente encontramos alguém que esteja presente onde as coisas acontecem, num elemento chamado realidade. Mas a questão é que Deus escolheu a realidade para estar.
nenhum metaverso, nenhum sonho, nenhuma imaginação, nenhum site de internet, mas nessa coisa chamada realidade. Segundo ponto, Nosso Senhor hoje nos fala da parábola do semeador. Aqui Jesus explicita com metáforas as diversas idades da alma, quando visitada por Deus e quando Deus lhe fala. As diversas idades, o corpo tem idades e reage ao mundo conforme a idade na qual está. Também a alma, ela passa por estágios, por idades. Quanto ao que eu disse no início desta meditação, nós vamos pegar aqui, vamos deixar a cargo da natureza nos explicar o sentido do que estamos dizendo. As aves, os pássaros, que põem ovos nos ninhos. Que põem ovos nos ninhos. Presta bem atenção. Só eclode uma nova vida do ovo posto se uma ave antes chocou o ovo, ficou sobre ele, gastou tempo sobre ele. Os senhores compreenderam? Então ninguém presuma fazer qualquer tipo de progresso nas coisas de Deus. Por exemplo, aqui, vamos pegar. Os senhores estão vindo à Santa Missa, os senhores estão na Santa Missa. Esta é uma parte da obra em ordem à nossa conversão. Uma parte. A outra é aquela quando o senhor e a senhora, longe daqui, a quilômetros daqui, volta. E com o coração se assenta sobre as coisas que estamos dizendo. Então, meus filhos, o negócio é o seguinte: não adianta a pessoa sossegadamente volta para casa dizendo assim: nossa, eu fui à missa, escutei a pregação. Pois é, comunguei. Mas isto é o ovo posto. Se o pássaro, se a ave que põe um ovo não volta ao ovo para chocá-lo, não gasta tempo, pode perder a esperança, não vai ser nenhuma nova vida daquele ovo posto. A quantidade de favores, de graças e de luzes que recebemos da providência divina é algo inacreditável, imensurável. E por que tão pouco fruto? Por que tão pouco? Porque somos pensadores compulsivos. Normalmente, nossa atenção e nosso pensamento se voltam para as coisas que nos interessam, ou seja, aquelas que combinam com o nosso gosto, com o nosso prazer, com os nossos projetos. Não temos tempo para perder lembrando aquilo que foi falado numa missa ou que foi explicitado no sermão. Por isso, o estado espiritual de boa parte dos frequentadores de missa, se não for o mesmo, é pior do que aquele no qual se encontravam quando fizeram a primeira comunhão, há 40, 50, 60 anos atrás. Não fizeram não adiantaram 1 centímetro sequer. Não avançaram 1 centímetro naquele caminho que é necessário passar e trilhar em ordem à vida eterna, para se chegar à vida eterna.
Então essas coisas têm que ser corrigidas e corrigidas com uma certa urgência. Nós pedimos tudo a Deus, Deus concede tudo e o efeito é completamente minguado, porque simplesmente somos aves que abandonam o ninho. Abandonam o ninho. Ovos abandonados, que não foram chocados, como podem eclodir? Se pela oração e a meditação, oração e meditação é coisa que consome tempo. E oração e meditação é coisa que consome bom tempo. Um tempo razoável. E esta mesmice vergonhosa, em que boa parte dos católicos se encontram, repetindo incontáveis vezes as mesmas confissões, acusando-se dos mesmos pecados, vem disso. Não tem tempo. Não conseguem tempo para fazer de todas as obras a principal, a mais importante. São aves que abandonam os ovos. E ovos abandonados apodrecem. Apodrecem. Vamos ver se chegando aquele temível dia, e o som daquele dia, segundo as palavras de nosso Senhor, será o de choro e ranger de dentes. A música de fundo daquele temível dia vai ser choro e ranger de dentes. Vamos ver se essa desculpa esfarrapada que damos para nós mesmos e para os outros vai servir diante de Deus quando dissermos: eu não matei, eu não roubei. Se não matar e não roubar, será suficiente para nos fazer dignos da vida eterna, dignos do céu? Acho que não. Porque Satanás não tinha matado ninguém, não tinha roubado ninguém e parou nas profundezas do abismo. O diabo não matou ninguém, não roubou ninguém. No entanto, perdeu o céu. Para sempre. Para sempre. Eu gostaria, já que nos preparamos depois para aquela série de ações penitenciais que nos serão sugeridas durante o período quaresmal, para mortificar nossos gostos, nossa vontade rebelde, este cavalo rebelde selvagem chamado vontade própria, que não sabe fazer outra coisa a não ser galopar disparado para o abismo. Vamos ver se começamos aí, não é, a nos recolher, a procurar onde foi parar a atenção da nossa alma, onde foi que perdemos a atenção da alma. É essa que deveria se voltar constantemente para o que Deus diz. Como o pássaro que, saindo do ninho, rapidamente volta antes dos ovos esfriarem, para não perder a cria. Voltam rapidinho os pássaros, as aves, antes dos ovos esfriarem, para não perderem a cria. E nisso deveríamos pensar, nós, tão distraídos, tão dispersivos, tão divertidos, que não percebemos que a salvação está escapando de nós e nós dela, meu Deus do céu. Ela escapa de nós e nós dela. E qual será a nossa sorte, senhores? Qual será?
já faríamos um bom progresso se, voltando a pôr em ordem a vida, colocando uma regra para o dia, guardássemos o tempo necessário para voltar ao ninho, o ninho da alma. O ninho da alma, onde o Espírito Santo de Deus realiza a obra dele, para que voltemos a ela. Imagine a que grau de santidade, em que grau de perfeição estaríamos, quão santos seríamos se prestássemos menos atenção, não é? Na nossa imaginação, que encontra nestas coisas uma verdadeira caixa de ressonância, um amplificador sem limites, da imaginação, que é o campo preferido do diabo. Onde é que o diabo mais gosta de aprontar as deles? Na imaginação. E aqui está a caixa amplificadora da imaginação. Se começássemos a recolher os sentidos, a colocar a imaginação na coleira, bem presa, e a voltar àquilo que realmente importa, que é o que Deus nos diz na sua palavra e a graça que acompanha a palavra dita. É preciso voltar naquela rapidez da ave que sai um pouco, regressa antes do esfriamento do ninho, para não perder a cria, não deixar morrer os filhotes. E é assim, meu irmão querido, minha irmã amada, que teremos esperança de avançar, porque o tempo está passando e estas coisas se repetem: rosários, missas, palestras, sermões, retiros, encontros. Agora todos enchem sua biblioteca de livros católicos, mas a virtude não avança, a virtude não anda, a virtude não vai, e não vai por isso. Onde estamos? Para onde voamos? Para onde fugimos, meu caro irmão, minha amada irmã? Quem não estiver dando a devida atenção, quem não estiver voltado com o coração, com a vontade, com o espírito para Deus, está fazendo o quê? Eis o que deve nos importar, meus caros. Nos preparamos para a Quaresma e, na sequência, para a celebração dos mistérios que nos salvaram na Semana Santa e na Páscoa. Teremos outra Quaresma. Hoje é o domingo da 60ª. Será que a providência nos concederá uma outra oportunidade como esta que temos neste ano? Talvez seja a última. É bom aproveitar. Qual será o nosso álibi? Quais serão nossas desculpas? Sobretudo nós mais velhos, que já passamos dos 50 anos, vamos dizer o quê? Que nos faltou tempo? Ah, não tive tempo. Quem não teve, quem depois de tantos anos não teve tempo para Deus, perdeu o seu tempo. Porque quem gastando o tempo que devia dar a Deus, gastou com o que não é Deus, gastou com nada, nada, nada. Porque nada
é aquilo que não é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.